Daqui a pouco faz 24 horas do dump da Bybit. Após a poeira baixar, vamos especular aqui quais os próximos movimentos com base na análise técnica e na análise de sentimento do Bitcoin. Quais os pontos a gente precisa romper para demonstrar força e quais pontos a gente não pode perder, caso contrário, o buraco pode ser bem mais embaixo. E também quero abordar brevemente sobre o cenário das altcoins. Tá? Então, turma, vamos falar primeiramente aqui sobre o Bitcoin. Eu sempre gosto de começar lembrando nossa visão compartilhada anteriormente. Faz um pouco tempo, né, da nossa última atualização, o Bitcoin estava escorregando aqui próximo dos 94. Eu havia comentado com vocês que estaria de olho para esses níveis aqui, para eventualmente a gente segurar e voltar a subir. Confesso que eu não vi um enorme gatilho de fundo, mas bem, a gente segurou muito bem nesses níveis e voltamos a subir. O ativo encontrou resistência na resistência ali dos 100 mil dólares, faixa que a gente precisava romper. Não fechamos acima dos topos anteriores no 4 horas e tivemos essa resposta negativa com o hack que ocorreu na corretora Bybit. Antes da gente destrinchar aqui a análise técnica e análise de sentimento, se você quiser minha opinião sobre manter ou não os ativos na Bybit nessa altura do campeonato, bem, eu sinceramente estou bastante tranquilo com o que tenho na Bybit hoje. A propósito, eu tenho um valor bem pequeno em corretora, tá? A Bybit das corretoras que eu opero é a que tem menor valor, tá? A corretora que eu opero é a Coinex, vocês sabem disso, mas independente, eu acredito que o que ocorreu de ontem para hoje nos deixa novamente uma mensagem que not your keys, not your coins, correto? Se você não tem as chaves, as criptos não são suas. Então a gente sempre prega aqui para que vocês façam a autocustódia e o capital que deixa na corretora é o capital para trade, correto? Um leve capital, o outro ali, um leve caixa, mas nada de grande exposição nas corretoras, correto? Então, uma vez dito isso, vamos aqui para a análise técnica do Bitcoin, tá, turma? A gente está tendo uma contradição das informações aqui. Como assim? Vamos lá. A gente teve aqui uma possível onda impulsiva, correto? A gente até chegou a fazer uma certa mudança de estrutura, né? Para uns sim, para outros não, né? Visto que a gente não teve fechamentos relevantes aqui acima dos topos anteriores. Mas o que chama muita atenção é que a gente sobe com baixos volumes e cai com um volume alto. E a concentração desse volume, se a gente desce por uma hora, ele fica justamente no início do movimento de queda. Em teoria, isso é um movimento mais pessimista, tá, turma? Então, com base nessas informações, a gente vê que maiores são as probabilidades de a gente eventualmente fazer uma rejeição aqui numa leve alta e continuar aqui a queda. Tá? Porém, se a gente olha aqui com base na análise de sentimento, a gente vê algumas informações que nos fazem acreditar que existe uma possibilidade de a gente segurar aí, que é basicamente o grande delta que tivemos nessa queda, e esse delta se concentra mais aqui nessa parte inferior de todo esse movimento de queda. A gente consegue observar que tivemos o maior delta vendedor de toda a nossa consolidação. Delta é a diferença entre compras e vendas a mercado, tá? Quando a gente tem muita gente vendendo, como foi aqui embaixo, em teoria, como a maioria perde, o preço tende a ir para o outro lado, tá? Então a gente teve grandes vendas aqui agora, em teoria, bem, o preço tende a ir para o outro lado. Até então a gente está indo no curto prazo, mas eu não sei se isso aqui vai ser suficiente para jogar a gente para o outro lado, né? Ao ponto de romper aqui a resistência dos 100 mil dólares e voltar para uma tendência de alta, devido ao grande volume que teve aqui no início desse movimento de queda. Então perceba que estamos tendo uma contradição das informações. Tem análise que a gente vem aqui e bate o martelo. São altíssimas as probabilidades de a gente estar diante de um fundo e o preço subir a partir daqui. Estou apostando na alta, no curto prazo. Tem análise que a gente vem aqui pro oposto, né? Pô, temos altíssimos gatilhos de venda. Estou realizando aqui, estou até shortando. Mas tem análise que a gente não tem informações concretas com base na análise técnica e de sentimento, como a análise de hoje, né? A gente tem uma contradição das informações. Então, eu particularmente no curto prazo, eu não estou especulando aqui para o Bitcoin, mas tem alguns pontos que eu estou atento. Tá? Que pontos são esses? Se eventualmente a gente subir a partir daí, acho que vale muito a pena a gente ficar atento nesse nível aqui entre os 97
98.720. Entenda toda uma região ao redor dessa faixa. E 98.670. Eu tenho até um alerta aqui nessa região. Esse nível é basicamente uma confluência da faixa que mais teve negociação durante a perna de baixa, com níveis mais relevantes ali de retração de Fibonacci, correto? Nível 0,68, 0,786. Então, caso a gente chegue nessa região aqui, eu estarei de olho, desde que tenhamos gatilhos de venda para possíveis shorts, tá? A gente vai ter boas confluências de resistências aqui nessa região, tá? Compras, eu estava até de olho para uma compra nessa retração, porém da forma que a gente caiu, eu particularmente não estaria apostando na alta no curto prazo. Eu vejo essa retração mais como uma oportunidade para estar acumulando, não Bitcoin aqui, tá? Eu já venho falando para vocês, não vou discutir investimento nessa fase atual do ciclo no Bitcoin. Investimento, na minha opinião agora, a maior relação de retorno estar nas altas, e eu não iria para qualquer altas, tá? Eu encaro essa retração para acumular as altcoins que estão em tendência de alta e fizeram retração recente com o mercado, estão agora em suporte, dando ótimos gatilhos de compra, tá? Então eu vejo essa retração sendo uma oportunidade para quem ainda não comprou essas altcoins, está adquirindo essas altas. Tá, Matheus, que altas são essas? Uma rápida pausa para falarmos da corretora que eu opero, a Coinex. Traders e investidores, a maioria das corretoras abriram as pernas para o leão nos últimos meses. E uma das poucas corretoras que nos permite, que nos dá a liberdade de poder operar com ou sem KYC, sem a verificação de documentos, não linkando as nossas movimentações à nossa pessoa, é a Coinex. Esse é um dos motivos principais pelo qual eu opto operar na Coinex. Crie já sua conta na Coinex com o link na descrição desse vídeo. Através dele você tem desconto nas taxas e também fica apto a benefícios que a gente eventualmente vem aqui e compartilha no canal. No fim desse vídeo eu deixo um card onde eu falo mais sobre essa corretora. Não se esquece de conferir. Recado dado, vamos dar continuidade ao vídeo, tá? Então eu vejo essa retração sendo uma oportunidade para quem ainda não comprou essas altcoins, está adquirindo essas altas. Tá, Matheus, que altas são essas? Bem, eu vi compartilhando vídeos das últimas 2 semanas para cá, discutindo sobre essas altcoins, tá? Eu vou resumir aqui, dentre elas, as que eu daria prioridade é a ADA, Cardano e a FED, são basicamente as 2 altcoins que eu mais acumulei nessa retração, tá? Sugiro assistir esses últimos vídeos aqui das altcoins, em especial a FED e a ADA, Cardano, que para mim são as melhores para estar acumulando, tá? Eu até havia comentado com o pessoal dentro da comunidade anteriormente, não sei se eu cheguei a mencionar com vocês aqui, mas eu acredito que mesmo que se o Bitcoin venha perder fundos aqui, algumas altcoins provavelmente não irão perder fundos, tá? E uma última candidata é a ADA, Cardano, tá? Bem interessante price action do Ethereum também, um ótimo candidato para não mais perder fundo. Os mais conservadores talvez possam ali colocar o pé no Ethereum, fazer investimento no Ether, para mim tá dando uma ótima oportunidade nessa retração. Porém, tem algumas altcoins que eu não olharia mais para investimento, tá? Que são as que, estão em tendência de baixa em todos os tempos gráficos, tem muitas que estão nesse cenário. E 2, altcoins que já tem contexto de topo, que já não vale mais o risco-retorno do investimento, né? Eu já mencionei para vocês aqui anteriormente, a Solana, quando eu vendi lá no topo, estou com preço médio de 200 e pouco de realização, para mim já não faz mais sentido investimento. A Ray, que é da rede Solana também, para mim já não faz mais sentido investimento, apesar que eu vejo ela uma possibilidade maior até de romper topo do que a da Sol. E tem outra moeda que eu vejo que não faz sentido mais em investimento, que estava performando muito bem, e vou mencionar para vocês aqui nos stories do Instagram daqui a pouco, tá? Eu sei que tem alguns de vocês que tem essa altcoin, então eu já não mencionei ela aqui no YouTube ainda, mas daqui a pouco eu vou estar aqui nos stories do Instagram compartilhando que criptomoeda é essa que não vale a pena mais investir e que vinha performando muito bem, tá? Muito cuidado com essa altcoin, ela já mostra uma estrutura que já pode ter formado topo. Então, se você não me segue ainda no Instagram, o link está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Beleza, então, resumindo aqui para o Bitcoin, tá, turma? Eu não especularei no curto prazo devido a essa contradição de informações. Se eventualmente a gente subir ali acima dos 997.700, estarei de olho para um possível short, desde que tenhamos gatilho. E se eventualmente a gente continuar essa queda, bem, eu vou estar encarando aqui, quem sabe, uma possível onda 4 na horizontal. E daí, todos os níveis de rompimento de fundos, na minha visão, são os pontos onde a gente precisa ficar atento
para buscar gatilhos de compra, tá? Pois são, na maioria esmagadora das vezes, são nesses níveis aqui onde a gente captura a liquidez, os stops, os pontos de liquidação e forma fundo para daí voltar a subir. Tá? Então, se eventualmente a queda continua, a gente fica atento nesse nível de captação de liquidez. Se a gente está aqui diante de uma correção mais complexa, um A, B, C na horizontal, uma das formas para a gente buscar alvo para essa queda aqui é pegando esse movimento e espelhando ele a partir do topo atual para buscar um alvo dessa queda aqui, tá? E a gente vê alvos aqui entre os 90.500, depois outro alvo lá nos 86.450, tá? Considerando o fundo da possível onda A, esse outro fundo aqui, acho que tem contagem que cabe sim esse fundo aqui, a gente já vai ver os alvos mudando um pouco, mas não vai fugir muito de captações de liquidez abaixo dos fundos, tá? Então, se o preço continuar caindo, fiquem atentos às captações de liquidez abaixo dos fundos. Se a gente cai, a gente quer ver grandes vendas, grandes deltas vendedores em cima desses níveis e um price action bullish é o sinal que a gente precisa para estar diante de um fundo e daí está aportando mais, tá? Se eventualmente isso acontece, eu olho até para novamente um position no Bitcoin com o objetivo de pegar alvos ao longo do caminho aqui em resistência, mas também, quem sabe, arrastar para novas máximas, que é o meu cenário base, tá? Para quem acompanha os vídeos aqui do canal, sabe que o meu cenário base é que a gente ainda vai romper máximas e que não estamos em um bear market, como muitos estão dizendo por aí, correto? É claro que vale lembrar que estamos falando de probabilidades, é importante você fazer o seu gerenciamento de risco, correto? Antes da gente finalizar, quero chamar a atenção aqui para o Order Book da Binance Futures, que nos mostra então as maiores ordens nesse momento. A gente vai ver algumas ordens bem acima do preço aqui agora, né? 97 mil dólares. E abaixo não vai ter muita coisa, tá? Abaixo a gente só vai ter se perder as mínimas. Então, tá complicado aqui o curto prazo pro Bitcoin, eu não especularia aí no curto prazo. Beleza? Então, traders e investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixa aí nos comentários. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.